Olá, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre direito, agora com o enunciado 591 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que traz um assunto muito interessante, que é a prova emprestada. Diz o enunciado que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Este enunciado é relativamente recente, ele é do ano de 2017, e nos traz então a possibilidade de aplicar esse instituto, a prova emprestada, no âmbito administrativo. Mas o que seria uma prova emprestada? É importante compreender o conceito porque esse instituto é utilizado tanto no processo penal como no processo civil e, como estamos vendo agora, também no processo administrativo. Diz, por exemplo, Fred Didier, trago aqui um conceito dele, que a prova emprestada é a prova de um fato produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, e aqui vem um detalhe, que é trasladada para outro processo sob a forma documental. Então, basicamente, é uma prova produzida em um processo e será utilizado em outro processo. Isto é, a prova emprestada. O artigo 372, por exemplo, do CPC, nos traz essa possibilidade. Diz o artigo que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Pois bem, e qual que seria o fundamento de se utilizar desse procedimento? Podemos citar dois aqui. Um seria a economia processual, uma vez que o ato já foi realizado em um processo, vamos aproveitá-lo em outro. E também o fundamento, podemos citar aqui o princípio da busca da verdade processual, da verdade possível, uma vez que, eventualmente, aquela prova produzida no primeiro processo, por algum motivo qualquer, não possa mais ser produzida. Então, vamos aproveitá-la. Ponto importante aqui é compreendermos que, independentemente da natureza dessa prova no processo originário, ela ingressará no segundo processo como prova documental. Então, por exemplo, uma prova pericial realizada no processo originário será introduzida no processo secundário como prova documental. Da mesma forma, por exemplo, uma prova testemunhal, o oitivo de uma testemunha realizada no processo A, poderá ser aproveitada no processo B, porém ingressará como prova documental. O Renato Brasileiro nos diz que, apesar dessa situação, o valor probante da prova é aquele da sua natureza originária. Então, se era uma prova testemunhal originariamente, o valor probante mantém-se como de uma prova testemunhal. Uma questão interessante sobre a possibilidade de se utilizar, por exemplo, a interceptação telefônica como prova emprestada. E por que isto? O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, nos traz ali a garantia da proteção dos sigilos, dos dados telefônicos, telemáticos, mas abre exceção para, na forma da lei, autorizar a interceptação para investigação criminal e instrução processual penal. Então, a questão é, uma prova obtida mediante interceptação telefônica em um processo criminal poderia ser utilizada em um processo administrativo disciplinar, por exemplo, uma vez que o texto, a princípio, o texto constitucional impediria, limitando apenas para o uso criminal, processual penal? O entendimento da jurisprudência é tranquilo, no sentido de que é possível a utilização dessa prova desde que esse juiz criminal, que no processo originário autorizou a interceptação telefônica, autorize o empréstimo da prova. Ok? Então, exemplo, suponhamos que em uma investigação feita pela Polícia Federal, há uma interceptação telefônica autorizada judicialmente e ali descobre-se que um servidor público está exigindo vantagem de alguém para realizar determinado ato ou para deixar de realizar determinado ato que lhe caiba. Isso é crime, porém também é um ilícito administrativo. Então, a administração pública poderia se utilizar dessa prova realizada no processo criminal. Conforme o próprio texto do enunciado diz que devidamente autorizada pelo juízo competente. E lógico, como parâmetro
constitucional que nós temos, sempre respeitado o contraditório, sempre respeitado a ampla defesa. Ponto interessante, esse empréstimo independe do trânsito em julgado. Então não há necessidade de se aguardar esse entendimento jurisprudencial, de se aguardar a conclusão do processo criminal, ok? Durante o trâmite já pode ser feito o empréstimo, independentemente do resultado que esse processo penal terá, se será uma absolvição ou acusação. Por quê? No âmbito do processo administrativo disciplinar, a autoridade ali responsável pelo julgamento pode ter um entendimento diferente, porque em nosso ordenamento a regra é a independência das instâncias. A decisão criminal, em regra, não vincula a decisão no processo administrativo pelos mesmos fatos. Pois bem, já partindo para o fim do vídeo, uma discussão interessante é que há possibilidade da prova emprestada quando a parte que está no segundo processo não participou da produção de prova no processo originário. Ou seja, para que haja prova emprestada, as partes no primeiro processo têm que ser as mesmas do segundo processo. A doutrina, o Renato Brasileiro vai nos dizer que a doutrina majoritária entende que, para que se fale em prova emprestada, há necessidade de que as partes sejam as mesmas. No primeiro processo, onde a prova é originária, e no processo que empresta essa prova, o segundo processo. Porém, o STJ já decidiu, inclusive pacificou já essa questão em seu âmbito, de que não há necessidade de que as partes sejam as mesmas, sob pena até mesmo de limitar demais as possibilidades de uso dessa prova, que é salutar, como já foi dito, traz uma economia processual, possibilita aí uma busca, às vezes, de uma verdade que não mais será possível realizar nesse segundo processo. Mas fica aí essa polêmica, a doutrina dizendo de uma forma, boa parte dela, a maior parte dela, e o STJ entendendo de outra forma e o STF também nesse sentido. Então, vamos encerrar aqui o vídeo repetindo o enunciado que diz: é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e ampla defesa. Ok? Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentá-lo, compartilhá-lo, e desde já eu te agradeço por estar inscrito em nosso canal. Em breve, se tudo der certo, estaremos comentando algum outro importante enunciado, ou do STJ, ou do STF, ou do TSE. Ok? Obrigado, até o próximo vídeo.